Bom dia para você que acompanha o Band Entrevista. Estamos começando, fique com a gente. E hoje nós recebemos o prefeito de José Bonifácio, professor Dilmo. Prefeito, muito bom dia, obrigado por aceitar o convite. Bom dia, eu quero agradecer, Fabiano, e expressar minha alegria de poder estar aqui. Uma felicidade. Prefeito, uma avaliação prévia da sua gestão à frente da Prefeitura de José Bonifácio, o que o senhor pode fazer de balanço? Olha, assim, eu digo com o meu secretariado, com o pessoal que eu encontro, uma pessoa muito realizada hoje frente ao Executivo, né? Entendo que a minha função é servir e dar exemplo para que todos vejam isso, né? Então eu procurei me dedicar de corpo e alma, como sempre fiz na onde eu passei, e os sonhos eram grandes e hoje nesse momento a gente vê o retorno acontecendo, né? A quantidade de obras que nós estamos entregando para a população, a qualidade de vida que a gente vem proporcionando, que é uma obrigação nossa, né? E o reconhecimento dessa população de todo esse trabalho. Então eu vejo assim, muito precisa ser feito, muito foi feito. Teve erros, mas os acertos foram muito maiores, né? E nesse aspecto que eu digo que eu me sinto assim, então, uma pessoa feliz hoje, uma pessoa realizada em poder levar aquilo que a gente acreditava, aquilo que a gente sonhava, muitos sonhos acontecendo, né? E nós projetamos Bonifácio não para essa administração de 4 anos, nós projetamos Bonifácio para 30, 40, 50 anos à frente, e isso vem acontecendo, né? Vem acontecendo dentro do planejamento que nós fizemos, dentro do nosso plano de governo. Poucas coisas faltam para serem realizadas ainda do plano. Então, e Bonifácio, dentro da perspectiva e das análises, das estatísticas, ela vem desenvolvendo, vem caminhando, vem crescendo. Prefeito, o senhor citou uma questão interessante, queria até que a gente falasse um pouquinho mais. A questão de você conduzir uma cidade não pensando apenas naquele ciclo, né, ao qual o senhor foi eleito pela população para poder assumir, mas sim preparando a cidade para um crescimento, preparando a cidade para o desenvolvimento futuro. A cidade, ela é uma cidade pequena, só que nem por isso precisa ter essa preocupação. Amanhã ela vai se tornar uma cidade média, no futuro uma cidade grande. Muitas cidades sofrem hoje porque lá atrás não tiveram exatamente esse pensamento. Né? Olha, a cidade hoje é assim, mas amanhã ela vai ser uma cidade maior. Então, essa consciência é interessante, prefeito. Sem dúvida, sem dúvida. Essa questão partidária, de que o que tem hoje é bom, mas eu sou contrário, eu tenho que parar, isso é antigo, não pode mais, né? Nós temos que dar sequência naquilo que é bom e temos que ter essa visão de futuro. Eu sou professor de História e eu estava acostumado sempre a criticar o Legislativo, o Executivo, né? E quando você assume, você vê uma outra realidade e como eu estava acostumado às críticas lá, hoje eu tenho que me revestir daquilo e tentar, né? E uma das questões que eu colocava era justamente isso, a falta de planejamento para um futuro. Eu querer ser imediatista, querer a reeleição, querer resolver os problemas simples aqui e esquecendo que isso pode causar danos complicados para o futuro, né? Bonifácio é uma cidade que hoje chega perto dos 40 mil habitantes e é sede de uma micro-região. Nós somos comarca, tem várias cidades, mas Bonifácio não tinha adquirido essa posição ainda de sede de uma micro-região, né? E nós, dentro desse planejamento, englobamos isso, que Bonifácio teria que ser, e aí começamos a trabalhar para isso, na área da saúde, na área do desenvolvimento. Hoje Bonifácio é uma das cidades da região de São José do Rio Preto, que mais exporta, em função da carne e tudo mais que nós temos lá. Hoje, Bonifácio recebe uma grande quantidade de pessoas de outras cidades para trabalhar em Bonifácio, porque falta mão de obra no nosso município. Então, o que estava faltando dentro de Bonifácio? A participação da gestão pública. Gestão pública é essa com a iniciativa privada, gestão pública com a própria gestão, que falta esse caminhar, né? E foi nesse olhar para o futuro que a gente começou a trabalhar.
É lógico que não é fácil, né? Você tem os problemas momentâneos que você tem que resolver, tem que solucionar ali, é a questão do médico, é a saúde, é o social, é a educação, e pensando nesse futuro, né? Eu falava com a minha secretária de Educação esses dias, né? Ela diz, nós estamos fazendo um trabalho gigantesco, só que nós não vamos ver esses frutos agora. Eu falei, isso é importante, esses frutos vão ser colhidos lá, futuramente, as nossas crianças, com a visão de empreendedor que nós estamos trabalhando na escola hoje, com a visão que ele precisa de ter. Isso não é um processo que ocorre do dia para a noite, né? Por isso o planejamento e a visão de futuro. Visão de futuro na educação, visão de futuro no desenvolvimento da cidade em si, em todas as áreas. Bonifácio é uma cidade que tem tudo, né? Ela é cortada por grandes rodovias, a BR-153 e a SP, a Assis Chateaubriand, né? Então, ela tem um entroncamento dessas duas rodovias. E isso facilita a escoação de produto, facilita o desenvolvimento da nossa região. Prefeito, segundo o censo, né, de 2022, o município chegou a 36.633 moradores, uma elevação de mais de 11%, de acordo com o último levantamento de 2010. Essa divulgação, saber que a cidade oficialmente, porque a prefeitura, a população já sabe que a cidade cresceu, mas oficialmente não se tinha esse dado. Isso contribui, a partir de agora, para que recursos venham em maior quantidade, para que o senhor possa conseguir conduzir e implementar as políticas públicas no município? Comentava isso e tenho discutido isso nas regiões. De acordo com as estimativas nossas, Bonifácio tinha mais a população. E se a gente fazer essa análise com relação à quantidade de edificações que nós temos, ela teria que ser mais. O censo acusa hoje que nós temos 1.800 casas vazias, que eu não concordo com isso, né? Lógico que os dados que a gente faz análise enquanto prefeito não pode ser comparado com os se a gente pegar o número de pacientes que nós temos no SUS, ali, se pegar o número de alunos, aquela coisa, mas Bonifácio houve um retrocesso no número de habitantes, de acordo com a estatística que nós tínhamos, que nós trabalhávamos. Isso para Bonifácio significa uma perda de 4 milhões no ano, mais ou menos, né? Do que nós tínhamos com relação ao fundo de participação que o município recebe ali da União dos Impostos que vai e depois retornam. Então, para a gente foi uma surpresa. Nós estamos entre os municípios que houve redução da população no país. Apesar da gente não concordar, discutimos isso com o pessoal do censo, que aos olhos e vivendo no dia a dia ali, nós não temos 1.800 casas fechadas, né? Que não foi nem para a estatística do censo. Então, eu entendo hoje que Bonifácio tem uma população ainda um pouco maior, mas também não contestamos o censo, não. A questão é que essa diferença, como o senhor falou, né, do que vocês enxergam lá e do dia a dia, impacta diretamente nos recursos que hoje são importantes para o município. O município, por si só, o que ele consegue ali produzir de recursos não é suficiente para atender a necessidade de toda a cidade. Se não tiver aí o recurso vindo do governo do estado, do governo federal, fica difícil até para implementar novas ideias, prefeito. Com certeza, não? Os municípios, hoje, para você ter uma ideia, eu tive uma reunião ontem em Brasília e lá nós descobrimos que 51% dos municípios do país hoje já está em vermelho. A dependência é muito grande, tanto do governo do estado quanto do governo federal. Por isso a minha luta junto ao governo do estado, ao governo federal, aproveitando a reforma tributária, para ver se a gente conseguiria mudar um pouco essa questão dos recursos. Porque a gente sempre escuta falar, Montoro falava, né? Os problemas estão na cidade. Os problemas acontecem na cidade, mas o imposto maior fica em Brasília, o outro imposto maior fica em São Paulo e o imposto menor vem para onde estão os problemas, onde você tem que resolver. Né? Eu falava, você sabe o que é você estar dormindo 4 horas da manhã, bate na sua janela, você levanta, é um pai que teve o filho que faleceu e não tem o dinheiro para poder fazer o seu enterro, e aí a prefeitura tem que bancar. Aí você tem o carro da polícia que quebra, mas o Estado não consegue arrumar o carro, você tem que ir lá ajudar. Você tem o bebedouro de uma escola do Estado que quebra, você tem que ir lá ajudar. Os problemas estão no município. Infelizmente, a nossa
a nossa visão de distribuição dos impostos, ela fica maior aonde para poder manter uma estrutura federal, aí para manter uma estrutura estadual e os municípios assim. Aí você tem que fazer o quê? Mas a estrutura política é essa, você tem que ir lá em Brasília, você tem que fazer os acordos com os políticos para depois você devolver em voto para eles, né? E você não consegue hoje em Brasília nada, se você não tiver um deputado, se não tiver um político que vai lá com você e que fala, ó, precisa de enviar esse recurso para o teu município, aquela coisa, você tem que ficar passando chapéu, tem que fazer toda... E São Paulo é a mesma coisa, você tem que fazer isso. E se você não fizer isso, você não sobrevive. O município precisa. Malemar dá para manter a estrutura que você tem, mas para investimento, para poder trazer esse desenvolvimento que a gente fala, esse futuro, você precisa do apoio. Você vê, Bonifácio interliga para essas duas grandes rodovias que eu te disse, né? E se você vai daqui para além, você tem que cortar Bonifácio inteirinho. É bem comprido, demorado, além de alavancar o trânsito do município. Nós conseguimos, junto com o governo do estado, um anel viário que faz a ligação dessas duas rodovias. É uma obra gigantesca que ficou pronta agora com um valor de quase 40 milhões de reais. Uma obra que ficou fantástica, né, para poder... E sem contar as grandes empresas, as usinas, aquela coisa. Os caminhões tinham que fazer agora uma praticidade muito maior. Mas eu dependi do governo do estado, na época, que teve que autorizar. Foi uma luta, aquela coisa toda. Quando, na realidade, o município deveria ter as condições para poder caminhar com as pernas próprias, né? O senhor citou aí com relação a essa necessidade, né, dos municípios de receberem recursos do governo do estado, do governo federal. O senhor tem praticamente dois caminhos. O senhor mesmo ir lá bater na porta, né, e o senhor contar com o auxílio aí dos deputados aqui da região. Como é que está essa relação do senhor com os deputados, com o governo de São Paulo, para conseguir levar essa demanda que o município precisa e que essa demanda seja atendida? A nossa relação eu tenho que construir uma relação boa, tanto com São Paulo quanto com Brasília, em função da prefeitura, do povo que nós representamos, nós precisamos disso, e da presidência da AMA, que a gente hoje representa os prefeitos, né? Essa relação, nós estávamos acostumados de um governo que vinha liberando muitas coisas para o município, né? Um governo municipalista, que veio, que trouxe. Hoje, Bonifácio é uma cidade, hoje ela atravessa com mais de 100 milhões de obras que nós estamos fazendo lá. E os municípios, quase todos os municípios vinham vindo nesse... O governo do estado deu uma alavancada, entendo que é cheio de boas intenções, fala bem, mas nós precisamos de ver ações, né? Essa relação nós estamos construindo com o governo do estado. Só que nós estamos na dependência do início da liberação de convênios e recursos para os municípios. Até hoje ainda não houve essa liberação do governo do estado. O que aconteceu com o governo do estado? Ele liberou, sim, e autorizou a continuidade dos convênios e dos projetos que estavam em andamento, né? A partir de agosto agora, nós temos a promessa de que vai iniciar o trabalho e isso nós fizemos essa base, nós construímos essa base como prefeito e como presidente da AMA. Brasília, nós adiantamos esse processo, Brasília foi mais receptivo, Brasília as portas abriram com mais facilidade. Haja vista que o meu pessoal em Bonifácio disse que nunca viu, que trabalha na prefeitura de carreira, em 20 anos que eles estão lá, os recursos que nós conseguimos de Brasília já este ano. A liberação de quase 2 milhões para poder fazer pontes, que nós estamos com um problema com ponte por causa das chuvas. Bonifácio tem mais de 1.000 quilômetros de estrada de terra e com mais de 100 pontes de madeira ainda naquele sistema arcaico antigo na zona rural. Nosso pessoal sofre muito com isso. Nós conseguimos fazer com ponte de cimento 12, mais ou menos, mas nós temos muito ainda aqui que fazer. Então, essa relação, independente de partido. Nós sempre, veja, São Paulo é de extrema direita, Brasília de extrema esquerda, e a gente tem que saber posicionar nesse caminho, né? E ligar. Com os deputados, nós temos uma relação do deputado que representa a AMA, do deputado que representa o município. E aí eu entendo que a gente tem que construir as bases com esse deputado. Com os demais deputados, a gente abre as portas, mas deixa bem claro que ali ele precisa construir a base dele, porque nós já temos, e eu acho que em política você tem que ter lado.
Você tem que ter lá de mostrar quem é os seus parceiros, quem não são, e eu defendo esses parceiros, mas deixei sempre aberta as portas do município para quem quer ajudar, para quem quer estar lá, os políticos, e cobro desses políticos. Amanhã mesmo eu vou em Sorocaba levar um pastor que ajudou muito, um deputado, e nós vamos lá cobrar dele algumas ações para o nosso município. Prefeito, a gente vai fazer uma pausa aqui no nosso programa, daqui a pouquinho a gente volta e continua. Até já. Nesta terça. Ai, caixa surpresa. Ixi, Maria. Restam 5 concorrentes e algo inédito na história do MasterChef vai pegá-los de surpresa. Preparem seus corações. Eu preciso dizer para vocês, hoje as regras vão mudar. Vocês 5 estão na semifinal do MasterChef. O quê? Que vai acontecer agora. Gente, eu tô arrepiada. Eles estão com o pé na final, mas falta o outro. Na primeira prova da semifinal, vocês vão ter que fazer zampone. Quê? Eu não gosto de ser no seu lugar, não. Imaginei que eu fosse desencapar um pé de porco. É o porco no chiqueiro. Nesta terça, 10h30 da noite, MasterChef. E dia 19 estreia a nova temporada de MasterChef Profissionais. A obrigação do jornalista é sempre falar a verdade e mostrar a verdade. A notícia, antes de chegar para você, ela é checada. Ela passa pelo crivo de inúmeros profissionais que, independente do que eles pensam, eles têm que chancelar se aquilo é verdade ou não. O que chega para você é real. Duvide, cheque, não propague fake news. Grupo Bandeirantes de Comunicação, respeito pelo fato. Respeito por você há 86 anos. Estamos de volta com o nosso Band Entrevista. Hoje recebemos o professor Dilmo, prefeito de José Bonifácio, aqui na região de São José do Rio Preto. Prefeito, falávamos no bloco anterior a respeito dessas parcerias com o governo de São Paulo, com os deputados, com o governo federal. Como é que está o clima, prefeito? O senhor que já foi vereador, está do outro lado hoje. Como é que é o clima ali com a Câmara de Vereadores? A gente sabe que ambos precisam caminhar relativamente juntos para que o município ganhe, para que a população tenha suas demandas atendidas, para que o senhor possa fazer um bom trabalho e eles possam fazer o trabalho deles representando ali a população. Com certeza. Eu entendo que o maior poder é o legislativo. Ele faz as leis que eu sou obrigado a seguir as leis que eles foram feitas, né? O judiciário vê se eu estou cumprindo ou não. Eu sempre deixei claro e entendo que o legislativo tem uma importância fundamental, principalmente no debate, no diálogo, né? Eu nunca tomei uma decisão sozinho. Isso quando é relativo a um município que vai afetar a vida na época da pandemia, por exemplo, nós reunimos na prefeitura pastor, padre, associação comercial e junto nós tomamos as decisões de como nós íamos conduzir o município. E eu vejo que os vereadores são isso, é um ponto de discussão, de diálogo, de debate, né? Bonifácio hoje tem 9 vereadores. E desses 9 vereadores, eu não posso reclamar. Nossos projetos foram, na grande totalidade, aprovados. E a relação do Executivo com o Legislativo, ela é boa, é harmoniosa, mas ela é independente. A Câmara é independente, o município é independente. Hoje, da minha base, nós temos 5 vereadores que nos apoiam em total e participam Temos 4 que preferem ficar como oposição, mas também não temos problema com relação à aprovação dos projetos. Bonifácio é uma cidade pequena e que a população está em contato direto com o vereador, em contato direto com a gente. Então, nós somos muito avaliados por isso e há cobrança muito grande, né? Essa relação do Legislativo com o Executivo, lá em Bonifácio, ela vem trazendo grandes frutos para o município, né? Nós precisamos, ninguém consegue fazer nada sozinho, e eu tenho que ter o respeito por eles, porque foram eleitos, foram escolhidos, independente da questão partidária, independente da relação de amizade ou não, e eles o mesmo respeito comigo enquanto executivo, né? Nós estamos ali. Essa harmonia, ela se faz necessária. Aonde não tem,
não caminha, não vai. Então, nós caminhamos, nós estamos levando para um desenvolvimento, uma mudança na cidade, a cara da cidade, e isso é o conjunto. É o conjunto do grupo do Executivo, né? Nós, os nossos secretários, nossa equipe, nossos servidores e a Câmara de Vereadores. Prefeito, com relação, né, aos projetos para esse ano ainda, estamos em agosto, são 4 meses, o que o senhor está direcionando mais energia nesse momento, mais atenção lá na cidade? Eu disse no discurso de posse que eu tinha muita pressa, porque 4 anos eu entendo que é muito rápido. Eu acho que nós devíamos ter um período um pouco maior e sem reeleição. Mas com 4 anos, nós fizemos uma projeção. Dentro dessa projeção está caminhando. Agora, para a cidade especificamente, a semana que vem, provavelmente, ou na outra semana, nós estamos fazendo uma grande licitação, que é de terceirização da limpeza da cidade, os cuidados da cidade, a manutenção de uma cidade limpa, organizada. Esse é um projeto para esse ano, para finalizar a questão da organização em si do município, né? Dos nossos distritos também, de Santa Luzia, Machados. Nós conseguimos, junto ao governo federal, 5 milhões para poder fazer infraestrutura no recap. A cidade, provavelmente, nós vamos deixar ela praticamente 100% recapeada. Nós já fizemos muito recap já, agora vamos deixar ela recapeada. Ou seja, a cidade vai estar tomando um banho de limpeza, de organização. Uma outra, a questão do meio ambiente, que nós estamos como ele tem um investimento muito alto, Bonifácio, a água e o saneamento é do município. O município que trabalha, não é Sabesp, não é outra instituição, é nós mesmos. E hoje, a forma que se vinha trabalhando, não se mantém o serviço. Nós reestruturamos, hoje ele está quase que empatando e nós precisamos desse investimento. Aí a gente cai de novo no governo federal, no governo do estado, aí a gente vai na FUNASA, vai no Ministério do Meio Ambiente, vai no Ministério Lagoa de Tratamento. Nós temos que ter 3 lagoas, a da cidade, a de Santa Luzia, a dos Machados. E isso é caro, né? A manutenção de toda essa estrutura, e nós temos que dar a destinação do nosso lixo, tanto dos resíduos sólidos, a questão do meio ambiente. Para esse ano é o nosso foco principal, para deixar zerado e organizado. Prefeito, falando um pouquinho do setor econômico lá do município de José Bonifácio, hoje qual é a atividade ou quais são as atividades que norteiam a economia do município e que fazem a geração de emprego, a geração de renda, que fazem com que a população fique lá? A gente sabe que às vezes cidade pequena e quando tem uma cidade grande, mais próximo, muita gente acaba saindo, né? Não só para trabalhar, mas às vezes para consumir nessa cidade maior. Tira o recurso ali do município, porque às vezes o município não tem a infraestrutura necessária. Hoje, qual é o caminho da economia lá da cidade? Nós fizemos a comemoração da festa da cidade e esse ano nós inovamos e começamos uma feira do agronegócio. Como Bonifácio ele é muito grande em extensão de terra, né? Muito maior que Rio Preto, muito maior na questão de dimensão territorial, de quilômetros quadrados. São quase 900 quilômetros quadrados. Então, nós temos uma pecuária forte, uma agricultura forte e diversificada. Nós temos uma bacia leiteira grande. A cana, né, nós estamos cercados por algumas usinas ali, próximas a Bonifácio. A soja hoje, milho, nós temos alguns celeiros. Então, a pecuária nossa é muito forte, a agricultura nossa é muito forte. O comércio nosso, ele é muito ativo. A associação comercial, você vai de sábado em Bonifácio, você não consegue andar. O centro nosso, ele é paralisado, porque aquilo que eu disse, o pessoal da microrregião vai para lá. É Planalto, é Zacarias, é Nipuã, é Nova Aliança, é Nova Itapirema, é Ubarana, Mendonça, Adolfo. Eles vão para Bonifácio fazer as suas compras, eles vão à noite. Então, nós temos um comércio muito intenso. A indústria nossa, ela é forte. Nós temos 2 grandes frigoríficos, um para consumo interno, o outro para consumo internacional, para venda internacional.
E isso faz com que nós temos uma gama muito grande de pessoas trabalhando. Se eu não estiver enganado, só nesse frigorífico das cidades circunvizinhas vão 12 ônibus diários para Bonifácio para trabalhar. Hoje, Bonifácio, nós estamos trabalhando muito com o SEBRAE, muito com a assistência social, na formação de cursos, uma escola técnica que nós temos, os cursos profissionalizantes mais rápido, para preparar a mão de obra para porque falta mão de obra hoje. Hoje nós não temos soldador, nós não temos pedreiro, falta essa mão de obra mais específica, hoje em Bonifácio nós não temos. A mão de obra mais simplificada nós temos e isso nós estamos buscando fora. Então, Bonifácio tem um ramo econômico bem diversificado, que isso é aquilo que eu disse para você no começo, por causa da questão da carne. A carne nossa está indo para os Estados Unidos, nós fizemos uma parceria com essa empresa, ela precisava para exportar para os Estados Unidos, precisava do apoio da prefeitura. A prefeitura contratar os fiscais. Nós fizemos parceria com o Ministério da Agricultura, eles estão exportando para Israel, exportando para o Oriente Médio, estão exportando para os Estados Unidos e é aí que nós entramos como uma das cidades que mais exporta da região de São José do Rio Preto. Prefeito, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria que o senhor falasse agora diretamente com a população de José Bonifácio, né, que tem ali o senhor como uma referência hoje para desenvolvimento da cidade, para geração de emprego, para que a cidade se torne uma cidade cada vez melhor. Quero meu povo, meus amigos e minhas amigas, né? Eu sempre começo meus discursos desse jeito e o pessoal às vezes brinca comigo, mas quero cumprimentar a todos e quero dizer que alegria de poder receber, sair na rua, receber o carinho, receber as mensagens que eu recebo do meu povo nos meios de comunicação, né? Hoje mesmo, meu pessoal de marketing me enviou mais de 10 mensagens cumprimentando, falando da nossa administração. Então, quero agradecer e dizer para o povo de Bonifácio. E cada vez que eu recebo isso, o peso aumenta ainda mais de poder servir, de poder lutar, de poder fazer da nossa terra um lugar melhor para se viver. Prefeito, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite aqui da Band Paulista. Um excelente domingo para o senhor. E assim a gente vai encerrando o nosso programa de hoje. Para você também, um ótimo domingo. A gente se encontra em uma próxima edição. Até lá.